Nessa jornada sua, teve atalho? De forma alguma. Quando a gente faz um shortcut no business, o que pode acontecer? Você vai ter uma parede, como eu digo, e vai parar que nem uma maze. Vai tomar porrada na parede, vai bater de frente com o muro. Não tem, você vai ter que voltar a maze inteirinha, todo o atalho vai ter. Mas você é brasileiro, não teve jeitinho brasileiro na terra do tio Sam, não? Não. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Imigrante Rico Podcast com o seu host, Thiago Prado. Aqui, bata um papo cabeça com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do tio Sam. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Bianca Zimmer, natural de Porto Alegre. Que isso, é uma honra muito grande fazer o podcast contigo pela segunda vez, porque a primeira deu muito errado. Bem-vinda! Mas ó, Eu te agradeço. como é que é, né? A gente fala assim, a primeira vez deu errado pra segunda ficar melhor ainda, né? Com certeza. Porque a vida do empreendedor é sobre dar errado e consertar. E essa experiência que a gente teve prova que literalmente a gente tem muita experiência com dar errado. Exatamente. Não, muito bom. E você, a gente bateu um papo muito gostoso da última vez. Quero trazer esse conhecimento seu todo de novo para essa turma aqui. Quero agradecer vocês que acompanham o podcast do Brasil, da Europa, do Japão, da Austrália, a vocês que, né, fazem isso possível. Muito obrigado pelos ratings aí que a gente tem recebido no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube, no Amazon Podcast. Sem vocês isso aqui não existiria. E claro, Bianca, você sabe que esse projeto só existe por causa da BRZ Seguros? Sim, você comentou. Parabéns, Thiago. Os clientes da BRZ, cada um deles faz isso aqui possível hoje. E é por isso que a gente tem a oportunidade de estar aqui hoje e dividir essa riqueza de conhecimento com eles, né? Com certeza. Essa biblioteca digital que não existia quando a gente chegou aqui, né? Verdade. Imagina. Sim. Isso é mais fácil, né? Mais de 20 anos atrás, Não tinha nem YouTube. não tinha Mas nada não funciona. disso. Não tinha conteúdo no YouTube. Nada. Eu lembro, inclusive, quando a gente chegou, inclusive para empreender 20 anos atrás, era uma outra jornada das pessoas que hoje, né, chegam aqui nos Estados Unidos. Vida era um pouquinho diferente. Muito diferente. Pergunta pra você. Voltando lá naquela infância da Bianca, ela cresceu em Porto Alegre, tinha irmãos, irmãs? Não, sozinha, Filha única? filha única. Seu pai era empreendedor, a mãe? Meu pai, minha mãe era networking. Minha mãe adorava pessoas, estar no meio de pessoas. Então a genética então veio do seu pai, então. Os genes, tá explicado. Meu pai, sim, meu pai tinha empresa. De enfim. quê? A factoring. Seu pai tinha factory. Você chegou a trabalhar com ele? Trabalhei, inclusive, quando eu aprendi o que era dinheiro, quando eu fui pedir para ele, Thiago, uma calça jeans, um par de calça Sim. jeans. Eu tinha 15 para 16, que eu criei numa festa, enfim. Uhum. E ele falou assim, ok, então amanhã, de manhã, 6 da manhã, sentada, para tomar café à mesa comigo, com a sua mãe, e depois você vai para a empresa comigo. Eu fiquei toda feliz, eu digo, ok, vou para a empresa com meu pai, vou trabalhar e tal, né, para ganhar uma calça. Achei que eu ia trabalhar um dia só e eu ia ganhar a calça. Cheguei na empresa e eu comparo muito com quando o imigrante chega aqui nos Estados Unidos. Sim. Não é muito diferente. Sim. Por quê? Eu fui numa expectativa que estudante... Vai chegar rica. Vou chegar, né, vou sentar Sou filha na do mesa, dono. exato, filha do dono, vou sentar à mesa. O meu pai, ele pediu para mim checar todos os banheiros, Boa. né, dos clientes, e eu não entendia isso. Não gostei, é lógico, né, porque no Brasil, a maioria de todos nós temos as regalias de ter... Tem um luxo, né? Ter uma pessoa que te ajude, enfim. Na empresa também tinha, porém, eu fui checar os banheiros da empresa. Ótimo. A cozinha, né, se estava tudo de acordo, enfim. Eu perguntei pro meu pai, por que eu estou iniciando aqui? E aí ele me deu a resposta muito curta e grossa, como eu digo, né? Ele é assim, porque se um dia algum deles faltar à empresa, tanto o toalete quanto a cozinha, ou os utensílios e tal, da cozinha, o nosso cliente que põe dinheiro na nossa mesa vai usar. Boa. E você tem que saber cuidar. Boa. Desde então, eu entendi, a perspectiva dele não era somente para mim, uma lição para mim, mas que eu já visualizasse o futuro. Sim. E clientes.
porque Então, os seu seus pai já foi clientes... condicionando ali, já foi se preparando ali. Sim, né? ele foi botando uma sementinha lá na minha cabeça, né? E foi muito legal, porque desde então não saí mais da empresa do meu pai, Uhum. né? Até me surpreendi, mas adorei. Aprendi muito com ele, Sim. sem dúvida, até que depois cada um seguiu o seu caminho, casei, enfim. Né? Mas foi uma lição que até hoje eu tenho comigo, né? O dinheiro vem do trabalho. Sim, e não adianta, empreender é isso, é você começar limpando o banheiro, fazendo entrega, botar a mão na massa. Sim, exatamente isso. Tem uma coisa que eu falo para muitos empreendedores, é sobre perfil de empreendedor. O perfil do empreendedor, ele varia muito de um para outro. Tem o técnico, que é aquele cara que sabe fazer ali, tem o cara que é o gestor, é aquele que sabe criar o projeto, gerenciar e delegar. E aí você tem o empreendedor, aquele que é o louco mesmo, que tem o estômago para aguentar o fluxo de caixa negativo e com a esperança que vai dar certo lá na frente, Sim. vai ter um payout muito grande. E você já teve essa experiência já desde nova, né? Teu pai já colocou você ali para você ter experiência da técnica, depois você rodou ali um pouco em gestão, e aí você começou a ter acesso até no fluxo de caixa da empresa, né? Tudo, A correto. gestão. Foi exatamente assim. Então, eu aprendi todos os departamentos da empresa, Uhum. aprendi o processo da empresa, e hoje, a gente usa processo na nossa casa também, hoje. Sim. Se a gente parar para pensar, Ah, mas você também é casada com o alemão, né? O processo faz parte, né? faz, lá em casa faz parte. É genético, é genética. E as filhinhas também têm um pouquinho da genética, É. né? Algumas delas. Porém, o processo me ajudou muito, não somente na empresa, mas na minha vida pessoal. Sim. E para que serve? E a parte que eu mais gostei foi do empreendedorismo, da gente arriscar. Sim. E que nem você falou, muitas vezes a gente está ali, o caixa está negativo, o que eu faço? Tem que pagar funcionário, tem que pagar os impostos, como que eu vou fazer Tudo isso? atrasado, cartão estourado. Exato, o negócio vendedor rodando. batendo na porta e como que você... Fornecedor. Exatamente. A melhor coisa que eu aprendi foi comunicação. Você tem que se comunicar. Seja o que você está passando na sua vida, tanto empresarial como em casa, se comunique. Sim. Comunicando, você vai dar um jeito, você vai conseguir, você vai sair dessa. Vai. Com certeza. Mas o processo e comunicação foram duas coisas que eu aprendi muito Com teu pai dentro ali. da empresa, sim. E aí, um belo dia você se casou e aí você teve uma ideia de vir para os Estados Unidos. Como que surgiu isso? Eu e meu esposo, Jaime, Uhum. nós sempre nós tivemos um sonho de querer morar fora. A gente viajava muito para o exterior, enquanto Certo. a gente, durante 5 anos, ficamos casados no Brasil e viajávamos muito. Eu amava as minhas viagens, a cultura, comida diferente, enfim. Quando eu engravidei da Bruna, aí eu vou ter que ir agora, porque se ela nascer no Brasil, nossa família não vai deixar a gente sair. Uhum. Então, eu escolhi os Estados Unidos, porque é um país na qual me identifiquei muito aqui. Sim. Vocês já tinham visto e tudo mais. Exato, já tinha vindo aqui, até porque são pessoas muito diretas à cultura, que é um pouco diferente da nossa, sim, do brasileiro. Sim. Mas tinha tudo a ver com a minha personalidade. Porque se você me perguntar alguma coisa, eu vou te dizer sim ou não. Sim. E, às vezes, nós brasileiros temos a tendência de querer agradar todo mundo ou as pessoas. Tell me about it. Right? Conte-me. Isso acontece nos negócios também. Muito. Né? Então, decidimos vir para cá e criar a nossa família aqui. Né? Este foi o nosso objetivo aqui. E quando você veio para cá, para qual estado que você foi? Direto aqui para Massachusetts. Por quê? Porque eu adoro a cultura desse estado. Sério? Eu estudei onde que eu vou criar minha filha e por quê. Como eu gosto de estudar, como eu gosto de ler, e eu gosto de cultura, não tinha Fazia muito estado, sentido. fazia todo sentido aqui. E a primeira coisa que eu fiz quando eu vim para Boston, a gente foi na Harvard. Eu tinha aquele sonho de conhecer a Harvard e de ver a faculdade, tanto que eu consegui fazer 1 ano e meio inglês lá na Harvard, Que legal. né, como segunda língua. Isso E é eu um dos amei. fatores que leva o imigrante a ter sucesso aqui, né? Educação. Com certeza. A primeira coisa que eu falo para todo mundo que vier imigrar, aprenda a língua. Não Não ignore. Não ignora. Aprenda a cultura desse país, como que funciona Boa. as leis Integração desse país. cultural. Para nesse você se processo. integrar.
Teve essa integração cultural foi relevante para você? Com certeza. Como? Com certeza. Se eu não tivesse estudado, me integrado com a comunidade americana, eu não teria os resultados que eu tenho hoje. Isso eu posso dizer. Você acredita sim, mesmo? Eu acredito piamente nisso. Faz uma diferença, né? Por quê? Porque você entende a cultura. Você não só se comunica, mas para os seus negócios, como muitos de nós sabemos, aqui tem o SBA que te ajuda para o Small Business. Como que eu pego grants no SBA? Como que funciona esse outro mundo que muitas pessoas não sabem? Os benefícios, né? Exato. Que não existe no Brasil, que existe aqui. Exatamente, para o microempresário, para um startup que tem uma ideia e ele não tem o capital, ou os angels, né? Os investidores anjos, enfim. Era tudo novo para mim, mas eu tinha que aprender. Eu tinha que entender como é que funciona aquilo. Se eu quiser ir para um next level e crescimento, se eu não entender a cultura do país e como que o sistema financeiro funciona desse país, é muito difícil que eu vá produzir mais dinheiro, que eu vá crescer. Ou se você tiver um business, quer fazer franquia, como que você faz? Sim. Né? E a parte que é muito importante, com quem você anda, qual é o seu... Não só o ciclo de amizade, mas quem são as suas conexões. Porque se o Thiago já passou por algo que eu não cheguei lá ainda, o Thiago, que é meu amigo e é meu parceiro de negócio, de curso, ou o que seja, o Thiago vai me dizer, hey, já fiz isso. Então você está falando aí que aquele networking também foi um outro fator que literalmente teve um impacto muito grande nessa jornada imigrante empreendedora sua. Com certeza, sem sombra de dúvida. As pessoas com quem você se conecta. E qual que foi seu primeiro negócio que você começou na terra do Tio Sam? Meu primeiro negócio foi de limpar casa. Uau. E como que eu aprendi a limpar a casa aqui nos Estados Unidos, que não tem nada a ver a limpeza de casa do Brasil. Inclusive, quando aquele me falaram... treinamento do seu pai, então, serviu depois, hein? Tá vendo? Meu pai já sabia lá, vai ter que aprender. Já via, já. Exatamente. Mas eu sempre tive muito claro onde eu queria chegar e por que eu ia ter. Ok, vou ter uma empresa de limpeza, vou iniciar sozinha. Enfim, já tinha 2 filhas. Eu digo, legal, vou iniciar essa empresa, vou entender como é que funciona e daqui eu já, ou vendo essa empresa, passo adiante, mas o que eu quero fazer está na minha área financeira. Sim. Que é o que eu amo fazer. Educar as pessoas sobre dinheiro. Como que você faz um forecast, um budget, um orçamento financeiro da sua família. Esse era meu sonho enquanto eu limpava casas, né? Eu amo esse negócio de limpeza, sabia? Sou apaixonado pelo business de limpeza. O business de limpeza, ele bem administrado... Eu sou apaixonado. Receita recorrente, a gente já teve essa conversa antes. Exato, com certeza. Muitas vezes ele é interpretado como um subemprego, mas ele tem uma receita recorrente, porque toda semana você tem que voltar, é dinheiro de volta no bolso. É igual papel higiênico e pasta de dente, você vai usar todos os dias. Com certeza, é isso mesmo. E a dor que eu vejo da limpeza de casa é que elas não conseguem levar ele como uma empresa, como um negócio e escalar para o próximo nível. Exatamente. É sempre um solopreneur, é uma pessoa mais outra. Correto, concordo contigo. E aí fica esse estigma. Ah, eu sou uma faxineira. Então existe isso, mas quando passa do nível de faxineira técnica para gestor e para empreendedor e você tem 3, 4, 5 equipes, é um baita negócio, com uma boa margem. E até vamos falar, né, para as pessoas que estão nos assistindo, se você tem um negócio de limpeza e é só você e um ajudante, não desista. Forme sua equipe, vá atrás de estudo, como que eu consigo aumentar... Enfim, para não ter que dizer um cliente ligar e você dizer, não posso fazer, né? Como que você muda o seu estado atual hoje, né? Sim. Com conhecimento. Sem conhecimento, realmente vai continuar da mesma forma. Não tem Só que como. chega uma hora que o seu corpo não é o mesmo de quando você começou. Não dá para ignorar isso, gente, de forma alguma. Não tem a mesma pegada, E você né? tem que ter a visão. Para mim, um negócio, ele é um negócio quando ele não depende de você mais. Aí você está pronta para não somente escalar o seu negócio, como também para se retirar
numa idade avançada. Uhum. Agora, se ele depende 110% de você, ele não anda sozinho, não é um negócio. Você trabalha, troca seu tempo, vai receber uma remuneração, mas quando o seu corpo não aguentar muito, vai diminuir. Você tá preso ali. Exatamente. Você Então, tá minha preso. visão é essa. Essa. E aí tá, você saiu da empresa de limpeza, você teve outros negócios durante essa jornada sua empreendedora. Quais as áreas que você já atuou aqui nos Estados Unidos? Na realidade, foram 5 anos, 3 anos, aliás, que eu fiquei entre limpeza e estudando. Boa. Depois disso, eu já entrei no departamento financeiro, onde já são 16 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos. E isso é empresa de... Empresa, uma é de granito, Ok. né? A outra foi uma floricultura onde eu iniciei, era uma floricultura na qual eu adorei porque ela enviava arranjos para todas as universidades aqui de Massachusetts, então eu conheci todas as universidades de nome, de endereço, achei muito legal os arranjos lindos, e lá eu fazia toda a parte financeira, né? De invoices, de recebimento, enfim, e forecast também. Dali eu já fui para uma empresa onde aqui é muito conhecido granito e countertops de quartz e porcelana, na qual fiquei lá 13 anos e depois me tornei uma das investidoras também dessa empresa. Esse foi um dos goals também que eu tinha, né? E hoje, com toda essa experiência que a gente teve, e, enfim, a gente abriu uma agência de educação financeira, onde eu também não conhecia na época, como que eu me protejo, como que eu planejo meu futuro numa idade avançada, como eu tenho um benefício em vida, se algo acontecer comigo, como Deus me livre e guarde, mas um câncer ou entrar em coma, como que isso acontece? Quem é que vai E você saiu dessa parte do back office financeiro e veio para o planejamento financeiro pessoal. Planejamento financeiro, exatamente. Pessoal, familiar e empresarial também, porque na empresa você pode também proteger todos os seus funcionários e... Nessa jornada empreendedora, com todas essas oportunidades, tiveram várias dificuldades. Sim. Acho que tiveram não, tem, porque a gente nunca... Dificuldade, every level another devil, né, produção? Quanto mais você quiser crescer em todos os aspectos, não somente o financeiro, você vai ter sim as dores e as suas dificuldades internas, e por isso que eu volto a falar. Quando a gente tem pessoas ao nosso lado que estão na mesma direção sua, você está no ecossistema certo. Eu posso te ligar, Thiago, e falar assim, ei, Thiago, está acontecendo isso comigo. A gente se dá, a gente é amigo. Sim. E vice-versa. A gente vai dizer, olha, Bianca, já fiz isso, ó, Thiago, já fiz isso. Sim, encaixa, e a gente está trocando, é recíproco. Sim. Nessa jornada, nessas dificuldades, você sente que ter um apoio espiritual ajuda o empreendedor? É demais. Demais. Como que você vai chegar, passou por essas fases e divide comigo? Vão ter dias que a gente vai estar sozinho. Que eu digo em relação, você não está no astral, ou não quer perguntar, ou está muito down. Você... dia que você tomou muita porrada, né? Exato, aquele dia que chegou em casa assim, gente, deixa eu dormir aqui no carro, porque eu não quero que minha família me veja nesse estado. Por exemplo, já aconteceu isso comigo. Mas Deus, a minha fé, e dizer, se eu cheguei até aqui, eu não vou parar. O que eu estou passando por isso, temporário, é transitório. Passageiro, ele vai passar. É que nem a correnteza da água. A água, ela, né, tem as pedras e ela contorna. Então, com muita fé, acreditando que Deus está em todas as coisas da minha vida, isso me ajudou muito. Porque se eu não tivesse uma crença de acreditar em Deus e ter essa fé interna, seria muito difícil. Eu teria tido os dias piores. Então, essa conexão espiritual para a jornada empreendedora, com certeza, imigrante aqui, é um dos fatores que você acredita, assim, tem uma relevância muito grande, né? Demais. Tem que ter. A gente tem que ter isso dentro de nós. E qual que foi a maior dificuldade ou qual a maior dor que você sente, assim, que ficou marcado, que ficou aquele scar, aquela marca mesmo em você nessa jornada aí de empreendedorismo aqui nos Estados Unidos?
não ter começado antes. E vem O que você quer dizer com isso? Por exemplo, aquela dúvida, eu faço isso, eu estou pronta para isso? Não. O medo, muitas vezes por não estar no grupo correto, por exemplo, as pessoas em vez de não, faz, vai dar certo e etc., as pessoas te puxam, não vai não, porque realmente pode dar errado. Isso aí que você falou é chave, né? Não escutar o que estava dentro de mim e escutar pessoas que eu achava que tinham anos nos Estados Unidos, não vai me falar uma coisa dessas, vai me encorajar e etc. Então, isso foi muito marcante para mim. Foi uma coisa que teve um impacto, né? Teve demais. Então, escuta o que está dentro de você. Claro, não vai sair, né? O planejamento, ele existe para isso. Mas cuide com quem você anda. Eu estou falando várias vezes isso porque é muito importante o seu ciclo de amizades, de parceiros de negócios. E quando a gente tem, por exemplo, encontros maravilhosos de empresários aqui, onde que você está indo? Você vai nesse evento, vai sair de lá com alguma coisa? Sim. Ou você simplesmente foi lá no evento e escutou alguém falar e etc. Isso aí que você falou é vívido, é algo que é uma dor que existe aqui. Sim. E o motivo de lançar o Leader X ano passado, no qual eu quero te agradecer por ter participado, ter apoiado. Foi um divisor de águas para mim. Muito bom. Isso aí é assim... Divisor de águas, Thiago. Foi... O que você quer dizer com isso? Gente, olha aqui. Vocês não podem enxergar, mas estou arrepiada aqui. Foi um evento onde, para mim, foi tudo perfeito. As pessoas estavam engajadas. A gente estava numa mesma vibração. Quem está assistindo aí estava lá, você sabe o que eu estou falando. Quando a gente fez, nós tivemos assim mesas onde tinham os líderes que estavam palestrando e nós alunos, e a gente conseguiu expor a nossa dor. Os hot seats. E os hot seats, e as pessoas estavam te escutando, elas não eram interesseiras, todo mundo ali estava interessado. Sim. E quando tu tá interessado no outro, muda toda a jogada. Muda a energia, né? Muda a energia, a vibração. Tanto que quando acabou, a gente falou, e amanhã, como é que vai ser? Não tem mais? Como acabou? funciona, E agora? Quando vai ter outro? Então, para mim, é algo que vai ser recorrente. Eu já estou profetizando aqui. Vai ser recorrente no nosso estado aqui, que você leve isso para outros estados, para outros imigrantes que nem nós. Sim. Porque ele é um divisor de águas. Uau! E fora as conexões que você faz. Os relacionamentos, né? Os relacionamentos que são verdadeiros. Isso. Porque nós não somos interesseiros, nós somos interessados em ajudar os outros. Porque a gente já passou. Como nós tivemos vários colegas falando, que um deles falou, estude, o outro dele, né, te dando coragem para isso. Às vezes são coisas tão simples. Mas o óbvio tem que ser dito, né? Faz tanto sentido. O óbvio tem que ser dito. Exato. E quando você traz esse conhecimento aí, e esse feedback é muito gostoso, a gente, para mim, assim, eu fico humildemente agradecido de saber que a gente coloca tanto amor, tanto carinho para trazer essa chave que vai abrir a caixinha de perguntas. Porque uma coisa, eu e você sabem, não temos todas as respostas. Yes. Mas o segredo não está em ter as respostas, está em fazer as perguntas certas. Exato. O segredo da vida se encontra em fazer as perguntas certas. E no ecossistema certo, igual você disse, você está cercado de pessoas que te ajudam a fazer as perguntas certas. E através dessas perguntas, aí sim a gente sai na caçada das respostas. Para mim, um ambiente de network, ele tem que me ajudar nessa forma. Não me dando as 7... não me dando as 7 coisas que vai me fazer ficar rico. 7 passos para a riqueza. Isso não existe. 7 passos para transformar a sua vida. Isso não existe. Não. Me ajuda a refletir aqui de uma forma colegial. E como que eu consigo trazer esse questionamento de uma forma construtiva para construir um modelo mental no qual eu consigo achar as respostas no decorrer do tempo.
aí sim a gente vê Claro. a mudança. Eu acho que o LeaderX conseguiu trazer isso. Inclusive, eu tive colegas que estavam numa das empresas que eu tenho, a gente estava no mesmo ramo de empresa, e eu passei para ele algo que eu faço na empresa, na qual ele ainda não estava fazendo. Sim. E ele olhou para mim e falou assim, muito obrigado. Então não existia concorrência. Divisão de conhecimento, né? É o mesmo produto, sim. Quem nos olha do lado de fora vai dizer que são concorrentes diretos, porém, Thiago, É muito a pessoa te abundante o mercado. agradece. Sim. Porque existe cliente para todo mundo. Sim. O mercado é abundante. Exato, e nós somos brasileiros, a gente não tem medo. Nós já Sim. somos empreendedores porque a gente já saiu do Brasil. Sim. Nós largamos tudo que tínhamos lá, todos nós, a não ser quem nasceu aqui, que é o caso dos nossos filhos. É. Mas nós, a gente não olhou para trás. Uhum. Ou melhor, a gente olhou e dói. Muitos de nós mantiveram atrás de um sonho. Sim. E cada um de nós tem algo diferenciado em relação a qual o seu sonho. Todos nós temos um diferente. Tem um porquê. Exato, Tem o seu um, porquê. e o porquê ele varia de pessoa para pessoa. Ótimo que tu falou isso, Thiago. O seu porquê tem que ser bem definido. Bem claro e definido. Claro e definido. Aproveitando que a gente está no início do ano, quem não fez ainda, faça o seu Dream Board. É um exercício tão bacana. Lá em casa, Sim. nós 5. Nós Sim. somos 5, tenho 3 filhas. Nós 5, a gente faz esse exercício. Porque eu já quero colocar uma sementinha, como meu pai fez comigo, como a minha família, que sempre me apoiou, fez comigo. Quando eu olho, hoje eu consigo olhar, cada um deles botava uma sementinha de empreendedorismo dentro de mim sem eu saber. E muitos deles não eram empreendedores na Sim. época. Hoje são, mas não eram. E isso é muito legal. E o porquê? Seu porquê tem que estar definido. Tudo que você sonha, você pode alcançar. Tem que estar bem alinhado. E o que eu adoro falar, nós somos o piloto da nossa vida, né? Sim. A gente controla, né? Exato, ninguém controla o seu avião. Tudo que acontece comigo é culpa minha. Eu escolhi. Essa é uma das partes mais difíceis, se olhar no espelho, nós empreendedores, se olhar no espelho e dizer, uau, isso hoje deu errado porque você não fez isso, isso e isso. Uhum. Perdeu o foco, Uhum. não teve prioridade, Uhum. isso dói. Muito. Mas a gente cresce. Eu tenho pena, acho que é essa palavra agora, o Thiago sendo cancelado, tá? Eu tenho dó da quantidade de otário aí fora que vai pra muita mentoria e imersão que o custo não faz sentido pelo valor que as pessoas recebem em busca de 7 passos para transformar a vida deles. A maioria desses babacas, eu vou falar essa palavra mesmo, rasgado, sabe por que são babacas? Porque os caras continuam jogando dinheiro fora um ano após outro ano, querendo uma porra de uma receita de bolo de caixinha. Ele já sabe o que tem que fazer, só porque tem preguiça. Isso. O problema é a procrastinação. Yeah. Porque no momento que você fala assim, cara, eu não sou otário mais, eu não vou ser babaca mais, eu não vou dar meu dinheiro pra trouxa. Por quê? Se alguém tivesse a receita de 7 formas de me tornar milionário, por que essa pessoa não estaria milionária e não parava de vender a receita? Exato. Não, sério. É pare e pense, como a gente fala. Né? Pare e conta não pensa, fecha. analisa. Não Exato. fecha. Yeah. E nessa jornada sua, teve atalho? De forma alguma. Quando a gente faz um shortcut no business, o que pode acontecer? Você vai ter uma parede, como eu digo, e vai parar que nem uma maze. Vai tomar porrada na Vai. parede, vai bater de frente com o Não muro. tem, você vai ter que voltar a maze inteirinha. Todo o atalho vai... Ah, mas você é brasileiro, não teve jeitinho brasileiro na terra do tio Sam, não? Não. Por quê, Thiago? Valores... Existem coisas que para mim não são negociáveis. Boa. São meus valores pessoais. Então, faz isso porque deu certo comigo, vai dar certo contigo também. Mas eu tô atalhando, tô burlando a lei. Não. Não creio que é o melhor caminho. Quem está nos escutando, por favor, se é em relação à contabilidade, procure um contador. Se é em relação à documentação, procure um advogado. Em relação à insurance, procure uma empresa que tem... Não vai no mecânico e pede para ele fazer Exato. cirurgia no teu cérebro. Eu já escutei muito quando
gambiarra. Não é só gambiarra de coisas. Fazem gambiarra Não, de business, de serviços, de negócios. Né? Não. Outra coisa... A quantidade de contador farofeiro que tem aí fora fazendo merda, se a gente for colocar a lista... Exato. Então, exatamente. A quantidade... Não, eu vou falar, tá? Porque aqui, me escuta aqui. Você que tem uma empresa... Escuta aqui, você está jogando dinheiro fora. Se você não gosta do seu dinheiro, você rasga e joga ele no ralo, para, por favor. Sabe como que você para? Para de ir num contador açougueiro e pedir para ele resolver a tua vida. Gente, a quantidade de dinheiro jogado fora por empreendedores brasileiros aqui, porque você não quer pagar imposto e você não sabe não pagar imposto de uma forma legal, porque seu contador não sabe fazer. A quantidade de contador que não sabe fazer isso é fora da caixinha. Vou te dar um exemplo. Em uma certa época, eu tive que abrir 3 anos dos meus impostos atrás, quando eu comecei a empreender. Eu tive que abrir a caixinha da Pandora e voltar, porque estava tudo errado. E o que eu descobri? Compensa pagar 15 mil para uma pessoa que vai me economizar 35, Bianca? 15 mil é caro para quem vai me economizar 35? Claro que não. Me sobrou 20? É só fazer a conta. Simple math, como a gente fala. Mas aí o cara fala, não quero pagar um bookkeeper. Uau, é uma das coisas mais importantes numa empresa, é a classificação da sua empresa. Ela está da forma, inclusive para taxas, que eu digo taxas da cidade, taxas do estado. Se tiver seus taxas, então? Então, isso que eu estou falando. Inclusive, se você faz negócio com estados diferentes, que nem Nova York, não é Nova York tem um tax para todas as cidades. É by county. É cada county tem um tax separado, quando você faz uma venda. Procure, vai estudar. Hoje também não tem desculpa, né, Thiago? Hoje está tudo disponível para gente. Pergunte para pessoas que estão acima de você, não somente em dinheiro, mas intelectualmente, quem que ela usa, quem que ela te recomenda. Se você não tem uma pessoa onde você, eu não sei se a pessoa conhece, eu creio que a gente está aqui também para isso, né, Thiago? Para dar recomendações de pessoas que são idôneas. Dentro da BRZ, o nosso patrocinador, a BRZ Seguros aqui, se você entra em contato, o link está aqui embaixo, entre em contato com a gente tem uma lista de profissionais que a gente recomenda. Isso aí. Sem benefício ou interesse financeiro nenhum. Por que isso? Porque que eu falo muito isso na BRZ. Estamos criando um ecossistema para agregar valor para as pessoas em volta desse ecossistema. E na BRZ a gente tem uma lista de profissionais, contadores que a gente respeita. Quando eu falo a gente, né? Que a empresa respeita. Sim. São vetados que fazem um ótimo trabalho. Porque da mesma forma, tem profissionais de todos os níveis. A gente não pode crucificar a pessoa que está ganhando o pão dela no dia a dia. Né? Exato. Só que todo mundo erra. Como as pessoas consertam os erros é o que significa para mim. Acho que o símbolo está ali. Como que você lida com o erro. E não tem como você falar que um tax house não é bom. Ele pode ser bom para aquele período que você se encontra do teu negócio. Aquela fase. Até 500 mil de faturamento. Ok, passou daquilo ali, será que aquela pessoa tem a capacidade de continuar te auxiliando para 1 milhão? E se você tem 5 milhões, é o mesmo? Mas, por exemplo, Thiago, não querendo te interromper, mas se a gente tem um faturamento acima de 250 mil, qualquer pessoa, ela já é obrigada pelo IRS fazer o balance sheet. Sim. Correto? Então, você que fatura mais de 250 mil ali no papel, você tem esse balance sheet na sua mão? Pois já é uma boa pergunta. Se não tiver, levanta a mão e, que nem o Thiago falou, aqui embaixo vai ter as pessoas que podem te ajudar. Se você nem sabe o que isso quer dizer, vá procurar. Então, a gente volta na mesma coisa, conhecimento. O conhecimento te liberta. Quando vem alguém de fora e blá, blá, blá na sua cabeça, você diz, gente, sério? Não é com esse camarada que eu quero andar, porque ele tá me falando coisa que não faz sentido. Não tem, Bianca. Bianca... Ninguém te passa
mais para trás. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Quando você tem conhecimento sobre aquele assunto, se você entende, eu falo assim, estamos blindados. Olha, 3 coisas que o empreendedor precisa ter, Bianca. 3 características de um empreendedor de sucesso. E não é porque eu tenho as 3, não. É porque, literalmente, eu comecei a observar isso. Número 1, todo bom empreendedor tem que ser um bom vendedor. Começa na venda. Se você não consegue vender, Sim. não vai dar certo. Eu tenho um ciclo de amigo aonde que já tentaram montar negócios e faliram porque não conseguem vender. Caras muito técnicos. Número 2, recrutar. Todo bom empreendedor tem que ter um talento nato em recrutação. Não tem, começa a desenvolver. Inclusive, eu tive uma aula contigo um dia que a gente saiu, não é? Número 3, essa você vai concordar. Todo bom empreendedor tem que ter o conhecimento básico de contabilidade. Sim, né? 110%. Eu assino embaixo em tudo que tu falou, Thiago. 3 coisas. Vende, recruta e faz Porque, na realidade, todos nós, a gente está... Mesmo se você é empregado de uma empresa, você está vendendo a sua hora. Sim. Mas se você não souber vender o seu produto, que é você, que está dentro do seu brain, Sim. correto? Tu não vai ter aquela remuneração que você quer. Então, Não. a gente está se vendendo o tempo inteiro. O nosso conhecimento, serviço, Mas eu só vou etc. fazer de conta que eu tô trabalhando, porque você só tá fazendo de conta que tá me pagando. A pessoa fica a vida inteira naquilo ali, né? Vai, exato. Mas isso hoje, aqui a gente vê muito. Por que pessoas de idade avançada, mais de 60 anos, ainda continuam trabalhando? Sim. E a gente vê isso na Home Depot, na Lowe's, no Walmart. Não é Não se prepararam você financeiramente. acha, sinceramente, vocês acham que é porque essa pessoa quer estar Claro ali? que não. Uma pessoa que já é até avó, ou mesmo se não for avó, mas ela ia estar enjoying a vida dela agora. E ela está ali ainda porque ela precisa. Sim. Porque faltou o conhecimento, O ou não planejamento. quis o planejamento, enfim. Exatamente isso. Mas o empreendedor, sem dúvida alguma, no mínimo, ele tem que ter essas 3. E foco, né? Ah, e é o próximo, né? Conta pra mim aí. Hoje você ainda divide o seu tempo entre 2 negócios. Correto, sim. Eu consigo falar pra você que eu tenho alguns, então assim, tenho um que é 90% do meu tempo e os outros que são dedicados, né, como diretoria mesmo, eu não tô na execução do dia a dia. Sim. Como que você divide seu tempo? Da seguinte forma, eu tenho calendário, planejamento. Primeiro eu vou planejar, eu planejo, já tenho planejamento do meu ano inteiro, não somente dos negócios, Do mas ano todo, do você ano- já tem ele planejado tenho para os próximos 12 planejado. meses? Sim, inclusive as viagens que virão, né? A gente viaja muito pelo business também, então já marquei as viagens. Uma coisa que eu não abro mão, e você sabe disso, são os aniversários das minhas filhas. Sim. Eles estão na minha agenda e nesse dia é um dia que ou eu vou trabalhar meio turno, ou vou fazer alguma coisa e o resto do dia com Sim, elas, sim. para elas. E tem uma história aí por trás, né? Depois a gente conta. Yes, hum. tem. Mas como que eu faço? Planejamento. E eu divido. Se eu estiver, por exemplo, eu vou lá na BRZ e eu tô contigo. Eu tô 100% com você. Eu não estou lá pensando no outro negócio. Sim. Enfim. E deleguei. Deleguei várias atividades que eu fazia. Eu tinha muita dificuldade. Para quem é muito controlador, como eu era, e eu tive muita dificuldade para deixar aquela pessoa tocar no que eu fazia. Porque eu achava que só eu sabia fazer, e eu queria aquela perfeição e etc. Mas foi Aprendeu a delegar. Gente, quando eu aprendi a delegar, parece que meu calendário fez assim, ó, abriu. Um oceano azul, eu consegui enxergar, não estava enxergando a cor da água, como eu digo. Quando eu comecei a delegar e entender que existem pessoas melhores do que eu naquela atividade, então você também tem que ser humilde. Sim. Primeira coisa. E aí foi muito fácil eu conseguir dividir o meu tempo. Boa. Agora, eu preciso de apoio da minha família para entender isso. A gente também tem um schedule na nossa casa que ainda minhas filhas moram conosco, então a gente preserva jantar juntos. Então existe uma hora que é jantar juntos. Se falta esposo ou esposa... Todos os dias? Todos os dias. Inclusive eu faço um minimum standard performance. E ali eu coloco o que é isso. O que eu tenho que fazer no mínimo naquele dia, como você falou. Quantas pessoas eu vou recrutar essa semana? Meu goal é 10. Para que trabalhem na carreira financeira e etc. Boa. Vou trabalhar com a gente para ajudar mais pessoas. Sozinha, eu chego a um certo número de pessoas. Com uma agência, uma comunidade, a gente vai mais longe, todos nós, né?
Leitura diária. Quantos livros eu quero ler, que a gente está falando com o Matheus aqui também, né? Quantos livros ele vai ler esse ano? Eu também faço isso. Eu tenho uma leitura diária à noite, jantar em família. Quantas pessoas eu quero que estejam na nossa agência para que ajudem mais pessoas? Quantos planos de aposentadoria e de seguro de vida com benefício em vida essa semana é minha meta? Então eu tenho isso muito claro. E eu adoro fazer isso, porque isso me dá, além de eu ter um mapa, meu mapa semanal, eu consigo ver qual é o meu resultado. E aí, como a gente falou, aquela hora de se olhar no espelho, né? Se aquela semana é minha, qual foi a minha performance? Qual é a minha nota? Eu me dou uma nota. É um exercício que eu tinha muita dificuldade. Qual é a minha nota? Quando a minha nota é menos... Como você chegou nisso aí? Como a minha nota é menos de 5, uau! Eu entro em pânico comigo mesma. Eu digo, meu Deus, por quê? Porque eu não fiz o que tinha que ser feito, eu perdi o foco. Muito empreendedor não se cobra, né? Eu cara perdi vive o naquele foco. laissez-faire. Exato, eu perdi o foco, gente. E se tu perde o foco da tua agenda, como eu digo, e da sua performance semanal, e tem que ser semanal. Tem que ser semanal. Não joga mensal eu faço, não. Semanal. A sua vida muda. Minha vida mudou, Thiago. Mudou meu calendário, tanto que a gente estava... Hoje, meu dia foi, digamos, para o Thiago. Um prazer imenso ter você. A partir do meio-dia, gente. Hoje, eu tava, vou lá pro podcast, vou me arrumar, vou lá ficar com o Thiago, pessoa que eu gosto. Muito legal. Foi muito bom essa resposta. Mas aí, voltando lá. No imposto que a família paga, que é a importância da família na vida do empreendedor, qual é a importância desse fator? Primeira dica que eu dou e o que funciona na nossa família, né? Vou falar da minha família. Tenha uma conversa bem transparente com a sua família sobre seu goal de família, seu goal de marido e mulher como pais para os seus filhos. No meu caso, como nós temos as meninas, a gente coloca tudo na mesa e elas sabem onde estamos indo, onde o papai e a mamãe querem chegar. E com isso... não tem aquela cobrança. Então, se eu estou às 7h30 para jantar, eu e minhas filhas vamos jantar juntas. Se meu esposo está e eu não estou, ele janta com elas. Então, um ajuda, cobre o outro. Então, a gente tem essa base muito forte na nossa casa, mas a gente não quebra, que aí é que eu falo, a gente não quebra aquele hábito. Se você quebrou um hábito, é a mesma coisa de emagrecer, right? Não quebra seu hábito. Não. Se você quebra o hábito, você vai estar se culpando. Se você quebra o hábito te quebra. Exatamente. É básico. E é o foco, mantenha o foco. A sua família tem que saber o porquê que eu não estou naquela janta, ou o porquê que eu não vou estar presente naquele determinado local. Porque comunicação no final do dia. É o que a gente estava falando no início, lembra? Comunicação. Se comunica. Olha, hoje, por exemplo, vou chegar cedo em casa, então hoje é comigo e etc. É muito legal. Exatamente. Caraca, muito insight. Não é perfeito, tá, Thiago? Não legal falar, as pessoas acham, que vida perfeita. Gente, não é caótica. É muita coisa, só porque o planejamento e a estruturação, ele traz um pouquinho de disciplina, né? Muita disciplina. A hora de desligar o eletrônico na nossa casa, pela idade das nossas filhas, ainda a gente faz isso, para ele não tomar conta 100%, os telefones ficam todos na cozinha, ninguém vai para o quarto com o telefone. Isso é uma lei dentro da nossa casa. Que isso, eu morri. E leitura diária. Leitura diária, todo dia à noite. Matheus, produção, está proibido, vai deixar o celular na cozinha. Será que sobrevive? Vai. Matheus vai lá para casa uma semana. Hábito, disciplina, ele vai entrar. Isso aí. Muito bom, muito bom. Olha, esse bate-papo foi muito construtivo. Gostei muito mesmo de você dividir com a gente aqui. Os seus conhecimentos. Então, se alguém está acompanhando a gente de qualquer lugar do mundo, porque temos seguidores no Japão, que eu sou muito grato por vocês nos seguirem, na Austrália, na Europa, no Brasil. Os ratings, nossa, sou muito grato por todos vocês que deixaram aí 5 estrelas pra gente no Spotify, no Apple, no YouTube. O feedback deles ajuda muito a crescer. Com certeza. E a gente está sempre aprendendo, né? Muito. Então, se você quer aprender mais sobre o mercado financeiro, pode te seguir no Instagram. A gente vai colocar as informações aqui embaixo. Com certeza. Entrar em contato. Vai ser um prazer. Com certeza. E também, se quiser, entrar na área de pedra, né?
Mas a gente tá falando de pedra, sim, pedra de mármore, granito, não é drogas não, gente. Só pra deixar claro aqui, tá? Porque o pessoal depois começa a seguir Vamos com coisas... mudar. Melhor entrar na carreira financeira, granito, ok? como que é? Explica pra gente aí. Granito, mármore, porcelana, esse tipo de pedra que eu tô falando. Exato. Só pra, a gente tem que clarificar hoje em dia, né? Com certeza. E vamos colocar a informação dela aqui embaixo, entre em contato, chama. Mas na carreira financeira vocês têm crescido muito, estão sempre buscando por profissionais para agregar na empresa, né? Exato. Sozinho a gente chega até, né, um limite. Boa. E com mais pessoas a gente vai mais longe, juntos e todo mundo crescendo. Uhum. E o principal, proteger a nossa comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Boa. Não, muito bom. Olha, a gente vai chegando aqui nesse resumo final e eu tenho aquela pergunta de sempre, né? Aquela que não me cansa. Riqueza. Imigrante rico, ele não tem a ver com bufunfa, ele não tem a ver com dinheiro, com carro, com essa paranauê todo aí dos 7 passos para você se tornar milionário, olha aqui pro meu jatinho, não. Não tem nada a ver com isso. Qual que é a definição de riqueza para Brianca Zimmer? De riqueza é prosperidade para mim, mas em tudo que eu tenho na minha vida. Elabora aí pra gente. Na minha família, comigo mesma, né? Tem pessoas que esquecem de si. Então isso é super importante. Se cuide, se ame, tenha, sim, que a gente estava falando de espiritualidade, tenha um contato, você e Deus, ou Deus que você acredita, a gente não está falando de religião aqui. Uma pedra, uma então, árvore, mim, que seja. A riqueza, a gente não está falando só de dinheiro. Lógico, não vou ser hipócrita. Sem dinheiro, a gente não estaria aqui nesse lugar bacana. A gente não estaria fazendo viagens e etc., participando de cursos que a gente quer participar, que agrega na nossa vida. Enfim, eu não amo o dinheiro, eu adoro o dinheiro. Sim. E a gente produz dinheiro, Sim. todos nós. E você, brasileiro, sabe muito bem isso, que aqui é uma terra, sim, de oportunidades que a gente enxerga. Mas você tem que ter, como eu falo, a roda da vida sua tem que estar, ela tem que estar rodando perfeita. Tem que estar rodando perfeito. Sem isso, não adianta só, gente, a roda quadrângula. Banco, tá? Ela não roda. Não adianta. E eu creio que muitas pessoas se enganam com isso, Thiago. Acha que sucesso é somente os milhões que ele tem na sua conta. E você está cuidando bem dos seus funcionários ou colaboradores? Troque a palavra funcionários para colaboradores. Você sabe que eu não gosto de funcionário, né? Funcionário para mim tá lá eu brinco muito que em Minas Gerais fica em Betim na fábrica. Não, e mesmo assim seus colaboradores, eles são seus parceiros de negócio também. Sim. Como você trata eles, como você está tratando a sua família em casa. Tem uma frase maravilhosa de um cara que eu respeito muito, que chama Sam Walton. Eu tenho vários mentores que não estão vivos mais, mas eu me encontro com eles nos livros. Sam Walton foi o fundador da Walmart. Lindo. E quando ele era o CEO da Walmart, todas as frases deles começavam, né? A nossa missão é equipe, clientes e acionistas. No dia que ele veio a óbito, que chegou o CEO novo, eles inverteram a ordem. Falou, a nosso propósito é criar valor para os acionistas, para os clientes e para os funcionários. E aí foi quando a Walmart começou a cair. Se você pega o Walmart do período do Sam Walton, no qual ele valorizava os colaboradores, ele colocava a equipe dele primeiro, sempre. Em segundo, os clientes e em terceiro, os acionistas. Você vê que a Walmart teve aquele maior crescimento. E aí, nos meados dos anos 90, ele veio a óbito e veio o CEO externo. E foi quando surgiu o Amazon. Aí aquela pergunta que a gente sempre faz na indústria financeira. Se Sam Walton não estivesse vivo, será que a Amazon teria o run que eles tiveram? Porque ele era visionário. Com certeza. E ele valorizava o quê? A equipe. Exato, a equipe. Uma vez eu desenhei na empresa. Eu estava fazendo um curso, só para a gente finalizar. Sim. E eu literalmente fiz uma pirâmide e coloquei lá em cima o nosso cliente, correto? E depois os nossos colaboradores. E no bottom, o CEO. Por quê? A gente serve todo mundo.
Os nossos clientes, ele é o primeiro. E os seus colaboradores, então, faz a gente pensar. Na BRZ, os nossos colaboradores vai primeiro. Eu inverti a ordem. Sim, tem que inverter a ordem. A minha equipe é a minha prioridade. A sanidade da minha equipe exato. é a minha prioridade. A gente conversou sobre isso, é lindo. Lindo. Em seguida, vem os meus clientes. Lindo. Porque se a minha equipe não estiver bem, meus clientes não terá o atendimento de qualidade. E outro gancho que você falou, saber recrutar, né? Fazer o assessment dessas pessoas. Que nem a gente estava no grupo do LeaderX, lembra que legal? Eu achei meu assessment do ano passado, ou depois da pandemia. Eu digo, gente, eu fiz assessment. Muito legal. Você, empresário, empreendedor, faça o seu assessment. Se não é, Thiago, depois você coloca também para as pessoas, ou como é que eles conseguem fazer isso. Quando você lê seu assessment, você se entende. Sim. E a partir daí que eu comecei a delegar tarefas. Porque eu achei que era boa, naquilo não era, não. Não. E às vezes a gente pode ser até bom, mas tem gente muito melhor, né? Claro, e aceitar. Para finalizar, humildade. A humildade faz a gente crescer muito. Muito. Saiba perguntar, não tem pergunta boba. Não tem. Pergunte. A gente falou sobre isso mais cedo e volto a falar de novo. O segredo não está na resposta, está na pergunta. Só que tem uma barreira cultural. O brasileiro, olha essa frase que você falou, não tem pergunta boba. Em inglês a gente quase não usa dumb question. Oh, you know, I got a dumb question. You barely use it. Não é uma coisa... Existe essa frase, mas ela não é tão utilizada igual no Brasil. Ah, tem uma pergunta burra aqui, tem uma pergunta boba aqui. O brasileiro em si, ele tem essa dificuldade. Não é generalizado, porque já o mineiro, para mim, o mineiro é o melhor que tem de pergunta. Ele não tem vergonha, não. Não, e é desconfiado. O desconfiômetro do mineiro Aprendi que é tão muito alto, com o mineiro. Exato, pergunta. Eles são ótimos em fazer perguntas. Exato. Mas isso aqui mesmo. Agora é um episódio para outra hora. Exato, senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Não, amei esse bate-papo, foi muito gostoso. Legal. Acho a gente que saiu fez vários muita troca, insights né? aqui. Exato. Vários insights. Obrigado por tirar esse tempo. Imagina, não quero atrasar o jantar em família. Não. Obrigado mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Comigo outra vez. Gente, segue, acompanha, curte. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até.